Pessoal, a pergunta 3 é: qual a tese defendida por Tomás de Aquino? Né? Essa é a pergunta 3. Qual a tese? Para responder essa pergunta, vocês vão ter que vir aqui na página 44 e ler nesse parágrafo onde está escrito respondo. Tem que ler aqui e interpretar isso aqui. Eu vou tentar ler e interpretar junto com vocês. Então ele diz: respondo. A perfeição do universo requer que haja desigualdade entre as coisas, de modo que todos os graus de bondade se realizem. Então, se o universo é perfeito, ele tem coisas diferentes. Ele não é só a pura bondade. Ele tem a bondade perfeita, que é Deus, e ele tem também graus inferiores de bondade. Mas isso tudo torna o universo mais rico, entende? Mais completo, perfeito no sentido de completo, mais completo. Então a perfeição do universo requer que haja desigualdade entre as coisas, de modo que todos os graus de bondade se realizem, coisas melhores e coisas não tão boas. Há um grau de bondade em que uma coisa é tão boa que não pode deixar de existir. Vocês já sabem, né? Quem não deixa de existir é Deus. Não deixa de existir, é eterno. É tão bom que é eterno que não deixa de existir. Há outro em que a coisa é boa, de modo que pode deixar de existir. Nós, acredito, somos feitos bons, mas não somos perfeitos. E podemos deixar de existir. E a nossa própria bondade pode deixar de existir. Há outro grau em que a coisa é boa. Até isso aqui eu já li. E pode deixar de existir. E tais gradações se encontram também no ser. Há coisas, as incorruptíveis. O que é incorruptível? A que permanece sempre boa, a que permanece sempre igual, a que não se transforma, está sempre igual, é incorruptível. Há coisas, as incorruptíveis, que não podem perder o próprio ser. Por exemplo, Deus. E há outras, as corruptíveis, por exemplo, nós, que podem perder o próprio ser. Nós podemos perder, nós podemos morrer, nós podemos inclusive nos fazer diferente do que somos. Tá? Você é feito bom, mas você escolhe o mal, você pode perder o seu próprio ser. A perfeição do universo requer que haja coisas incorruptíveis, sempre boas, assim como coisas corruptíveis, as que podem deixar de ser boas, porque assim o universo é mais completo, mais perfeito. Portanto, que haja coisas que possam deixar de ser boas, o que de fato por vezes ocorre. Então essas coisas que podem deixar de ser boas, que foram criadas boas, mas podem deixar de ser boas, né? Foram criadas devido a tendo em vista uma perfeição maior do universo. Tá? E essas coisas que por natureza podem deixar de ser boas, por vezes deixam de ser boas. Né? Assim, é evidente que o mal está presente nas coisas. Veja, o mal não é uma substância, não é um diabão tão poderoso quanto Deus afrontando Deus. Deus é o princípio supremo e único. Não há um opositor de Deus. O que ocorre é que Deus, o mal está presente nas coisas. Então é um mal com um M minúsculo, não é o mal. Não é um personagem, não é uma entidade independente. Ele é uma simples qualidade das coisas.
Essa é a tese de Tomás de Aquino. O mal está presente nas coisas, bem como a corrupção, que é a degeneração, né? O corpo se corrompe, o costume se corrompe, essa corrupção que é uma espécie de mal. Então, qual a tese defendida por Tomás de Aquino? É a primeira tese: o mal não é um ser independente. O diabo, não sei se existe, mas seria, ele não pode pôr o mal no mundo, sabe? Não é o diabo que põe o mal no mundo. O mal faz parte da criação, porque tendo em vista um mundo mais perfeito, Deus criou seres incorruptíveis, seriam os anjos, e criou seres corruptíveis. E esses seres corruptíveis, por vezes, podem ser maus. E Deus não impede que eles sejam maus, porque o mal, de certa forma, torna todo o universo mais rico. Deixa eu passar aqui para baixo. Olha só, se você for ler aqui, deixa eu ver. Então, qual é o modo, né? O mal não é um ente, como eu estava falando. Aliás, ele é um ente, mas ele não é uma coisa. O modo de ser do mal é como o modo de ser da cegueira. A cegueira não existe, a cegueira é uma privação da visão, mas não é uma entidade autônoma. Ela é o negativo, a visão é o positivo. Da mesma forma, o mal, né, é uma privação da bondade. Tá. Deus, a natureza ou qualquer outra gente faz o que é melhor na totalidade, quer dizer, no todo. Deus conhece toda a história da humanidade, tá? E não pensando somente em cada parte, não considera cada parte em particular, exceto enquanto ordenada na totalidade, como dissemos anteriormente. Ora, a totalidade, que é o universo das coisas criadas, é melhor e mais perfeita se tiver elementos que possam deixar de ser bons. Difícil da gente entender, né? Mas faz sentido. Totalidade é melhor e mais perfeita se tiver coisas que podem deixar de ser boas e que de fato às vezes deixam de ser, sem que Deus o impeça. Tá vendo? Deus poderia impedir a maldade, mas ele não impede. Não é próprio da providência, quer dizer, não é próprio de Deus destruir a natureza, mas sim salvá-la. Então, se Deus proibisse a maldade, ele estaria destruindo a natureza, né, que ele mesmo criou. E ele não faz isso. Faz parte da natureza que coisas que podem falhar, algumas vezes falhem. Coisas que possam errar, às vezes erram mesmo. E Deus respeita isso. Faz parte da natureza. Ou ainda, como diz Agostinho, Deus é tão poderoso que pode fazer o bem a partir do mal. Que parece um mal, quando a gente olha muito próximo, né? É um mal. Mas se você olhar do ponto de vista absoluto, de toda a história da vida da pessoa, ou de toda a história da humanidade, aquilo que é aparentemente um mal, ou que é um mal momentâneo, traz depois um bem ainda maior, traz uma superação, traz um bem maior, traz um enriquecimento, traz um conhecimento a mais. Tá? Então Deus pode fazer o bem a partir do mal. Esse mal que ele permite que exista no mundo é para um bem maior. Assim sendo, muitos bens não existiriam se Deus não permitisse a existência de nenhum mal. Pois o fogo não seria produzido se o ar não fosse corrompido. O fogo consome oxigênio,
É preciso que o oxigênio seja destruído para que a chama do fogo se acenda. Então Deus permite essa corrupção, né, do oxigênio. O fogo não seria produzido se o ar não fosse corrompido. A vida do leão não seria preservada se o asno não fosse morto. Se o animal se o animal que o leão come não fosse morto e não sofresse, não fosse morto, o leão não existiria. Se o leão não existisse, o mundo seria menos perfeito do que ele é, com a existência desse animal e com a existência do leão. Então observa, Deus não está preocupado com a parte, Ele está preocupado com vou sublinhar aqui, ó, a totalidade. Vamos ver se eu consigo, porque eu estou na posição ruim. Ficou ruim, mas vocês viram ali. Deus está preocupado com a totalidade e não com a parte. O que eu fiz? Deus está preocupado com a totalidade e não com a parte. Assim sendo, né, ele permite, portanto, a existência de algum mal. Mas veja, esse mal não é um mal com M maiúsculo, tá? Ele não é um mal que seria como os maniqueístas veem, que o universo é regido por dois princípios, o bem e o mal, que seriam tão poderosos que estão em conflito entre si. Não há nada em conflito com Deus. Não há um outro ser grande que seja capaz de brigar com Deus. Não tem. Né? Como às vezes a gente tende a crer. O que acontece é que Deus permite sim a existência de algum mal. E isso faz parte dos planos de Deus, faz parte da natureza de Deus. Tá? Para que o bem seja valorizado, para que a nossa paciência cresça, para que a gente possa valorizar a justiça que pune, né? Para que o leão possa viver, para que o fogo possa existir e assim por diante.